Bom, gente, boa tarde, todo mundo chegando do lanche. Vamos ver se a gente consegue manter todo mundo acordado, né? Principalmente para aqueles que comeram feijoada. A gente gosta muito de falar sobre esse assunto e geralmente eu falo para as pessoas, olha, isso não é uma palestra filosófica com grandes ensinamentos, é mais realmente uma brincadeira que a gente faz. Então, o momento depois do almoço é muito apropriado, né? Na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta que é Deus, nós recebemos dos Espíritos uma resposta fantástica, maravilhosa. Para efeitos do assunto de hoje, dessa resposta, a gente só vai tirar as palavras todo bondoso. Deus é um ser todo bondoso. Ele nos ajuda constantemente como sendo os seus filhos, como sendo seres criados por Ele. Então, nessa imagem de Pai, a gente não deve nunca esquecer na nossa caminhada de que tudo que acontece na nossa vida está acontecendo porque o Pai permite que aconteça. Da mesma maneira que nós, com as nossas crianças pequenas, também estamos sempre os vigiando, os acudindo, os ensinando, os educando quando necessário, mas sempre de olho nos nossos pequeninos. Camille Flammarion, em seu livro Urânia, para quem não sabe, Camilo era um cientista, astrônomo, espírita. Ele escreve o livro Urânia e ali, em um dos itens, dos capítulos do livro, ele nos conta que um dia estava fazendo as suas pesquisas astronômicas, juntamente com outros 2 colegas também astrônomos, ele em Paris e os outros 2 colegas em outras 2 cidades diferentes. Nessa pesquisa, eles tentavam comprovar a velocidade exata da luz. E Camilo, então, de algumas horas trabalhando com seus colegas, ele tinha arrumado todos os equipamentos dele, luneta e tudo mais, em cima do prédio onde ele trabalhava. Então, depois de algumas horas, ele começa a recolher os equipamentos para levar lá para baixo para o seu escritório e percebe que tem um ente ali do seu lado e se assusta, já que ele estava ali há tantas horas, sozinho ali em cima do prédio e a noite já começava a cair. E, de repente, ele olha e reconhece nesta entidade um amigo seu, colega, um grande amigo seu, que havia desencarnado há alguns anos, também parisiense, também espírita. E esse amigo de Camilo começa a conversar com ele e ali explicar que ele, espírito, estava ali em desdobramento, porque ele estava, na verdade, reencarnado no planeta Marte. E durante muitas páginas, este companheiro reencarnado em Marte, em desdobramento, conversa com Camilo e lhe fala sobre a sociedade maravilhosa e evoluída que é o planeta que existe no planeta Marte. Nós vamos estudando sobre reencarnação e todas as vezes que nós pensamos no porquê da reencarnação, as palavras novas chances, toda a bondade de Deus, toda a compreensão, compaixão do Pai para com nós, para com os nossos erros, para com a nossa ignorância ainda, vem à nossa mente. E realmente é assim que funciona. O Pai é todo bondade. Nós estudamos Espiritismo e chegamos sempre à conclusão de que Espiritismo é equilíbrio. Toda vez que nós saímos do equilíbrio, nós não estamos praticando aquilo que é ensinado dentro da doutrina espírita. Nós estudamos a reencarnação e entendemos que a reencarnação
é sinônimo de esperança. Se a reencarnação não existisse, não existiria esperança. Daí nós sentimos a grande necessidade de divulgarmos essa verdade para o mundo, não querendo forçar o mundo a entender, a compreender aquilo que nós entendemos e compreendemos, mas sim mostrar ao mundo que existe alguma coisa além da matéria que não nos satisfaz. Por mais matéria que nós tenhamos em nossa vida, por mais riquezas materiais, nós não nos satisfazemos. Então nós levamos essa verdade ao mundo de que a esperança está realmente nas coisas espirituais. A felicidade está nas coisas espirituais. E através da reencarnação é que nós vamos nos aprimorando e conseguindo achar essa felicidade. Nós trazemos conceitos de lembrança de nosso passado religioso. A maioria de nós que já passamos por outras religiões inclusive ortodoxas, que muitas vezes ensinam e colocam dentro da mente do homem que ele é um ser que já nasceu dentro do pecado. É assim que a gente ouve e a gente aprende dentro de várias seitas religiosas, principalmente as ortodoxas. E até ensinam de que quando nós aceitamos, temos que aceitar Jesus, porque Ele veio e tirou o pecado da gente, ou cuidou do pecado da gente, e Ele pagou pelos nossos pecados ao morrer na cruz. Então, é importante nós pensarmos nesses conceitos e reavaliarmos tudo isso dentro da gente. O conceito, por exemplo, de inferno, que nós espíritas muitas vezes trazemos para dentro do espiritismo e pregamos aqui na frente, divulgamos isso dentro do centro espírita, como a palavra umbral. E a gente entende, quando a gente se aprofunda nos ensinamentos do espírito, que umbral é uma camada vibratória em que as pessoas, os indivíduos que chegam a estar neste sentido vibratório, nesta frequência vibratória, estão lá porque quiseram estar lá, porque se colocaram naquela frequência vibratória. Então nós não temos aí essa questão de ou eu aceito Jesus, ou eu aceito Deus e vou para o céu, ou se não eu vou para o inferno, ou eu vou para um umbral. Não existe nada disso. As pessoas que pensam assim são pessoas completamente radicais em suas visões religiosas. Porque existem indivíduos que são extremamente materialistas, mas são indivíduos bons, são indivíduos de uma moral elevada. E indivíduos assim, que mesmo sem acreditar em nada depois da morte, desencarnam e não vão para um umbral, não vão para o inferno, porque são bons de coração. Em contrapartida, existem outros indivíduos que são indivíduos muito religiosos, mas não levam uma vida moralmente boa. E ao desencarnarem, e Kardec nos conta sobre casos desses, aonde ele tem um sonho, e é no sonho um desdobramento levado para camadas mais inferiores, e ele vê espíritos ali sofrendo tremendamente. E após perguntar várias vezes, inclusive dando exemplos de quem eram aqueles espíritos que tanto ali sofriam, até perguntando se eram espíritos de seres, homens famosos que tinham chacinado populações, que tinham acabado com cidades, os espíritos falam no fim da história que não, que aqueles eram espíritas que não seguiram aquilo que eles entendiam como sendo verdade. Então, essa questão de umbral, para quem quiser ou ainda usa a palavra inferno, é uma questão
vibratória, não é uma questão intelectual, de conhecimento. O número de vezes que eu vou no centro espírita ou na igreja, ou seja, onde for, por semana, não quer dizer que eu tenho uma condição vibratória elevada. E nós temos aí a palavra amártia, que significa, vem do grego e significa exatamente errar o alvo. Aí nós começamos a analisar a bondade do Pai Maior, né? Porque se nós vemos que essa palavra, inferno, que vem de amártia, do grego, significa errar o alvo, a gente vai entendendo que, para mim, quando eu estou nessa vibração, nessas frequências ruins, eu estou ainda errando o alvo. Olha só que coisa bela, né? Então a gente tem um alvo, nós temos um alvo em nossa vida, que é a nossa progressão moral, é nós chegarmos a entendermos o que é sermos seres felizes. Mas a gente continua tentando acertar o centro daquele alvo, mas a gente muitas vezes erra. Essa é a compreensão de Deus para conosco. Nós estamos tentando acertar. Daí Ele nos dá várias chances de acerto. Nós temos aí também a questão que nós trazemos lá de trás ainda, da punição divina, a expiação. Então a gente reencarna e a gente pensa. E a gente divulga no centro espírita para todo mundo. Nós estamos aqui porque nós erramos muito, nós pecamos muito e nós temos que expiar. E a gente vai aprendendo que, de uma certa maneira, nós temos que realmente passar por situações nessa vida que nós, por causa de erros que nós cometemos no passado. É verdade. Mas isso não é uma punição que vem de Deus. Isso é uma consequência de erros e de escolhas que nós fizemos para nós mesmos. Então nós vamos ter novas chances de lidar com certas situações similares aos do passado, para que nós possamos, de agora em diante, acertar. Mas de maneira alguma, a expiação é uma punição de Deus para conosco. E aí vem a palavra expiação do ato de extrair a pureza. Extrair, a pia de pureza e ação de ação. Então é um ato que nós realizamos constantemente, procurando trazer a pureza de dentro da gente. Aí a gente pensa, meu Deus, os espíritos colocaram para a gente uma palavra dessa dentro do espiritismo. Extrair a pureza. Mas se eu vou extrair a pureza de dentro de mim, é porque a pureza está dentro de mim. Que coisa interessante, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. E aí dentro do espiritismo a gente também vai e fala do pecado. Novamente a palavra, a marcha, errar o alvo. E eu coloquei de novo justamente para a gente sempre lembrar isso durante todo esse estudo de hoje. Nós estamos simplesmente, nas nossas tentativas de acertar, errando o alvo. No livro Jesus e Kardec como modelos para o trabalhador espírita, de Dr. Alírio de Cerqueira Filho, onde Alírio faz uma análise dos ensinamentos psicológicos de Joana de Ângeles, eles nos mostra um gráfico onde ele começa a explicar sobre quem realmente nós somos. Qual é esse ser, segundo Joana, esse ser essencial criado por Deus? Porque no Livro dos Espíritos a gente estuda que nós somos criados seres, o quê? Simples e ignorantes. E a gente começa a analisar essas duas palavras de simplicidade e ignorância e a gente não vê mal nenhum disso. Um ser simples e um ser ignorante. Mal nenhum nisso. Então Joana vem e começa
a dissecar, a nos trazer mais detalhes sobre o que é esse ser de simplicidade e de ignorância, nos mostrando que o ser essencial criado por Deus é um ser de amor, de completo amor. O Pai, que é amor, cria seres que também são amor. E começa a nos explicar que esse amor é formado por várias virtudes, como, por exemplo, vamos dar um nome de algumas virtudes aí, vamos ver se a gente lembra. A tranquilidade, a caridade, indulgência, compaixão, paciência, e Joana nos coloca uma lista de mais ou menos umas 20 virtudes ao redor desse ser que é amor, que somos nós. Então, a gente vê aí um ensinamento muito poderoso, porque nós passamos a entender que nós somos amor e nós possuímos essas virtudes. Aí a gente pensa, poxa, mas eu ainda sou muito inferior, eu não tenho essas virtudes, eu não consigo ser isso, isso, aquilo. Joana vem e nos diz que nós não conseguimos ainda, porque nós ofuscamos esse amor que existe dentro de nós, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, da nossa entrega às coisas materiais. E no momento em que nós ofuscamos essas virtudes dentro de nós, nós passamos a outras camadas, a camada do desamor, a camada do pseudo-amor, que não vem ao caso hoje a gente falar sobre isso. Nós queremos nos concentrar sobre o que é o ser essencial. Então, quando a gente pensar que a gente não tem virtudes, a gente deve lembrar o seguinte. Vamos pegar um exemplo. A paciência. Quem aqui não tem paciência? Todo mundo tem paciência, né? Que 2 levantaram a mão. Maravilha, gostei. 3, ok. Segundo Joana, todos nós temos a paciência. Basta nós querermos aplicá-la. Só que a gente finge que não tem, esquece que tem, diz que não tem, não quer ter, né? Aí a gente pega um exemplo da vida corriqueira. Eu estou no meu trabalho, no fim da semana do meu trabalho, para alguns é sexta-feira, para alguns é sábado, ou seja o que for, no último dia da minha semana de trabalho, e faltam 15 minutos para dar o horário de eu ir para casa. O meu chefe chega perto de mim e fala, companheiro, você pode, por favor, fazer isso, isso e aquilo? E a gente olha para o chefinho da gente e a gente entende, como bons profissionais que nós somos, que isso, aquilo vai demorar 3 horas para a gente fazer. E a gente pensa, meu Deus, faltam 15 minutos para mim ir para casa, para o meu fim de semana, ficar com a minha família, ir para a praia, ou aqui em Atlanta ir fazer um piquenique no parque. E o danado do meu chefe está pedindo para mim ficar aqui mais 3 horas. Mas nós, logicamente, trabalhando racionalmente, sabendo que nós precisamos de ganhar o pão de cada dia, a gente olha para o nosso chefe e dá um sorriso maravilhoso para ele e fala, claro que eu faço. Não é assim? Então, a gente precisa de levar esse conceito de paciência que a gente teve com o nosso chefinho e tem constantemente para a nossa vida com as outras pessoas. Porque aí a gente sai do trabalho, depois de 3 horas lá trabalhando, e a coisa era mais difícil do que a gente pensava, de 3 passa para 4, 5. Aí a gente está dirigindo para casa, aí a nossa esposa ou o nosso marido liga para o nosso celular e fala, queridinho, queridinha, dá para você passar no Walmart e comprar 1 galão de leite, porque não tem mais leite em casa? Aí essa mesma virtude que a gente acabou de utilizar, de praticar, de mostrar sorriso,
se torna o quê? Né? Geralmente a gente explode com as pessoas, né? E principalmente com as pessoas que a gente mais ama, mais tem carinho, mais tem contato, mais tem confiança. As virtudes estão dentro de nós. Basta que nós queiramos utilizá-las. Por isso é importante o processo da reencarnação, para que nós aprendamos durante o nosso exercício de acertar ao alvo, aprendermos a utilizar essas virtudes, deixá-las brilhar dentro de nós. Nesse processo de acertar ao alvo, é muito importante relembrar que, uma vez que nós decidimos conscientemente continuar errando o alvo, nós vamos então passar por aquelas expiaçõezinhas que a gente estava falando no começo. Porque nós escolhemos errar o alvo. Não é porque a gente não consegue, não tem mais a mira, a prática de acertar. Nós escolhemos. Daí Jesus, então, mostrar para a gente a questão sobre a companheira que estava para ser apedrejada, e ele pergunta aos que estavam ali, quem não tem pecados que jogue a primeira pedra. Todo mundo, logicamente, foi embora, e ele diz para a companheira, vá e não peques mais. Ela errou o alvo, mas não deveria, então, como nós, continuar errando, já que tinha consciência do que tinha feito. E aí, nós começamos a analisar várias situações mostradas por nós na literatura espírita, com indivíduos, espíritos que reencarnam várias vezes, como nós aqui estamos, procurando acertar esse alvo. João Evangelista, foram manifestas nos livros da Bíblia a admiração de João por Jesus. Jesus chamou-lhe o filho do trovão e, posteriormente, ele foi considerado discípulo de amor. As heranças deixadas nos escritos de João demonstram uma personalidade extraordinária. Ele era dono de uma imaginação surpreendente, muito pensativo, introspectivo, pouco falador. É notório seu amadurecimento na fé através da evolução da sua escrita. Então, olha um ser fantástico aí, que já estava em um contato constante com aqueles ensinamentos de Jesus. E no seu progresso evolutivo, João reencarna aí como Francisco de Assis, um ser preparado para a missão que um Francisco de Assis tinha que implantar. Quando Francisco ouvia aquelas vozes do Senhor que lhe dizia, Francisco, vá, construa a minha igreja. E ele então saía, organizava grupos, conversava com amigos, fazia coleta de fundos, ia construindo igrejas, em vilarejos, igrejas pequenas, igrejas grandes, ia construindo igrejas. Mas a voz não parava de lhe falar. Quanto mais ele construía, mais a voz falava no seu ouvido, Francisco, construa a minha igreja. E ele não entendia. Até que depois de muito tempo, começa a entender que o que a voz queria lhe dizer realmente é para que ele, naquela época, depois de nós termos passado, da humanidade ter passado no período da idade negra, das Dark Ages, aonde, depois de o Império Romano ter sido dissecado, ter sido destruído, o mundo virou uma balbúrdia tremenda durante séculos e séculos e séculos. Porque em vez de existir um poderio só, mantendo a ordem na face da terra, naquela época a face da terra que nós falamos era aquela região central da Europa, da Ásia, da África, agora existiam centenas de facções fazendo o que bem entendiam nas regiões em que estavam. Então Francisco vem e traz à tona, reconstrói a igreja
do cristianismo original e puro. Nós vemos aí essas histórias no livro de Francisco de Assis para você. O karma ou a sucessão de vidas, em vez de significar peso excessivo ou sofrimento atroz, poderia ser entendida como fonte de aprendizado. Viver é lutar, disse o poeta, viver é morrer para renascer. Eis a lição da grande roda da vida. Nós temos a história de Públio Lentulus, para quem não sabe, aquele patriarca que é encontrado em Paulo Estevão, que está na presença, que tem a condição de estar na presença de Jesus, e conversa com Jesus, e pede ajuda a Jesus, mas nunca realmente sai do muro e escolhe a mensagem do Mestre ao invés da mensagem da terra. Então, Públio, logicamente, necessita de reencarnar, e reencarna como Padre Manuel da Nóbrega, já agora completamente entendido e tendo dentro de seu coração a necessidade de levar para frente aquele dever que lá atrás ele deixou para trás, a mensagem benéfica do Mestre. E depois continua trabalhando conosco hoje ainda na pessoa ou no espírito de Emmanuel. Então a gente vê um ser que lá no comecinho pedia ajuda para Jesus, onde ele encontra com Jesus para lhe pedir para ir curar um seu ser familiar, e Jesus faz aquilo para ele, mas mesmo assim ele não ajuda o Mestre naquela época. Nós vemos isso em Há 2000 anos, Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares. E, há 50 anos depois, Nestório, o escravo, nascido na Grécia, mas de origem judia, Nestório tinha grande cultura e, depois de ter sido escravizado, foi comprado por uma família rica de Roma e passou a trabalhar como professor. Ele também era cristão e, segundo conta a história psicografada, participou das pregações evangélicas do apóstolo João Evangelista, em Éfeso. Foi preso por participar das reuniões secretas de cristãos, realizadas nas catacumbas das cidades, e foi condenado à morte. Então a gente vê aqui um grego, escravo, mas que já tinha aquele contato com o cristianismo original. E nós vemos aí esse escravo reencarnando como Paulo de Tarso, aonde as primeiras informações que nós temos de Paulo de Tarso é de que era aquele indivíduo que, como patriarca romano, ele perseguia os cristãos, mas porque a sua fé não era uma fé ainda raciocinada, era uma fé cega, era uma fé radical, era uma fé sem compaixão, sem compreensão. Era a fé que diz ao homem que se os outros não seguirem exatamente aquilo que ele gosta, que ele segue, que ele acredita, os outros não valem nada, os outros são ferramentas do diabo, os outros devem ser queimados, enforcados, decapitados. Essa era a fé do Paulo nesta reencarnação de Paulo de Tarso, embora ele já tivesse tido aqueles contatos iniciais com o cristianismo, como Nestório. Depois disso, nós vemos um Paulo ressurgir, logicamente, como aquele Paulo que depois a gente começa a conhecer, depois do contato com Jesus e trabalhando pelo cristianismo. Ele volta na pessoa de Martinho Lutero para fazer uma coisa simplesmente fantástica. Novamente, aí trazendo, reconstruindo a igreja de Jesus, ou o cristianismo redivivo, original, bom, puro para a humanidade. Porque Lutero era do clero da Igreja Católica Romana. E naquela época, Lutero começou a perceber que aquela coisa de se vender
o trono ao lado de Deus, de Jesus, de Maria, não estava certo. Porque a pessoa poderia cometer o erro que fosse, e de acordo com o erro que ela cometia, ela podia ir lá para o padre, ou para o bispo, ou para o papa, fazer uma doação monetária, maior ou menor, e estar salva. Então, Lutero começa a lutar contra essa ideia. Inclusive, para quem não viu, assista um filme de Lutero, tem um filme na Blockbuster para alugar, é um filme fantástico, emocionante. Mas Lutero, então, resolve escrever uma literatura inteira com relação a tudo que estava acontecendo de errado na Igreja Católica. E realmente vários participantes da igreja daquela época começam a entender que a mensagem cristã estava sendo deturpada e começam a apoiar Lutero. Somente pelo grande apoio que ele tinha, inclusive de várias pessoas de peso dentro do clero da época, ele não é decapitado, queimado, enforcado, né? Mas ele continua então o seu trabalho e hoje em dia nós temos aí exatamente a religião chamada o protestantismo. Então, justamente o que Lutero fez foi o quê? Foi protestar aquelas coisas que estavam sendo pregadas erradamente naquela época. Paulo de Tarso, e a gente vê aí as marcas do Cristo. Aborda aspectos ligados ao nascimento, ambiente social, político e religioso, obras, personalidades, amigos e mediunidade. Atesta ter Paulo de Tarso reencarnado como Lutero, deixando para o leitor o julgamento final. Vemos aí Zaqueu, uma figura super interessante que passou rapidamente pela vida de Jesus, quando Jesus aqui encarnado. E Zaqueu vem trabalhar na pessoa de Bezerra de Menezes. Isso é uma coisa um tanto interessante para a gente, porque a gente sabe, inclusive, eu não sei se vocês já passaram aqui nos centros, o filme Bezerra de Menezes, né? Mas ali conta a história da pessoa fantástica que foi Bezerra de Menezes, né? Se a gente tem uma organização fantástica, como é, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira hoje, é realmente por causa de trabalho, de indivíduos, de garra, de firmeza, de fé, que fizeram instituições como essa poderem trabalhar hoje para ajudarem a divulgação do movimento espírita e do cristianismo no mundo. Bezerra foi presidente da FEB durante 2 termos em tempos diferentes. Zaqueu. É possível que Zaqueu não somente fosse um coletor de impostos, mas que chefiasse um departamento de diversos coletores, sendo, portanto, um alto funcionário do Império Romano. Porém, em virtude de sua ligação com os romanos, os publicanos eram odiados pelos judeus. Lógico, eles ficavam coletando dinheiro, impostos. E o Império Romano era assim, cada vez os impostos cresciam mais e não tinha que discutir. Se discutisse, ia para a guilhotina, ia ser comido pelos leões, né? E Zaqueu era uma dessas pessoas que coletava os impostos. Então, Zaqueu, Bezerra, em uma encarnação anterior, ele fica ouvindo falar da mensagem da Boa Nova e descobre que Jesus ia visitar um vilarejo perto de onde ele morava. Zaqueu, então, já entendendo a grandiosidade da coisa, na época, corre para o vilarejo, mas quando ele chega lá, as ruas já estavam todas lotadas. E ele fica com um medo tremendo de ficar sem poder ver a feição do mestre quando ele passasse por aquelas ruas e aquele mundaréu de gente na sua frente. Ele então encontra uma árvore, sobe na árvore e fica lá em cima durante horas, esperando na frente da rua, esperando que o mestre viesse. E o mestre então chega no vilarejo, começa a andar no meio das multidões e, de repente, começa a passar debaixo daquela árvore e Zaqueu fica feliz
porque ele consegue enxergar Jesus, consegue ter aquele contato, mesmo que distante, de Jesus. Mas Jesus, ao passar debaixo da árvore, no meio de toda aquela multidão, ele vira e fala assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Já sabendo o Mestre Jesus, então, da importância que esse contato seria para com a evolução desse espírito. O 13º apóstolo, as reencarnações de Bezerra de Menezes, uma biografia inteiramente diferente, pois narra pela primeira vez as vidas anteriores de Bezerra de Menezes, encarnações em que assumiu tarefas sempre ligadas à divulgação da mensagem do Cristo entre os homens. Zaqueu, Matias, Quinto Celso, Parmênio, são diversos os nomes da mesma individualidade que mais tarde iria se chamar Bezerra de Menezes. Quem já brincou de bater no Judas lá no Brasil? Mamãe falava assim pra gente, eu nasci em lar espírita, né? Mamãe falava, não faz isso, não tem nada a ver, senta aqui, deixa eu te explicar por quê. A gente, mãe, é mesmo, né? Quando subia o Judas no pau lá, a gente, nossa, ia pedrada, ia de tudo no boneco, né? E a gente vai estudando sobre a condição de Judas e vemos que era realmente um ser que não compreendeu a mensagem exata de Jesus, porque ele não entendeu aquilo que Jesus dizia quando ele dizia que o reino dele não era deste mundo. Judas então via em Jesus um ser formidável, de uma moral super elevada, e ele queria que aquele Jesus fosse o imperador do Império Romano, porque ele achava que isso ia consertar a Terra, consertar o planeta, isso aqui ia ser um planeta de felicidade. Não entendeu realmente a mensagem de Jesus. Daí ele ter entregue Jesus aos romanos, esperando que os seguidores de Jesus fossem fazer uma rebelião, derrubar, acabar, esmagar o Império Romano e colocar o Jesus lá no trono do imperador. Nada disso, logicamente, aconteceu e nem era para acontecer. E vem Jesus reencarnando como Joana d'Arc, e a gente vai estudando a psicologia. Perdão, Judas. Perdão, Judas. Reencarnando como Joana d'Arc, e a gente vai estudando a psicologia, estudando as raízes daquele espírito, o que ele fez em uma vida, como ele se comportou em outra. E a gente vê aqui um espírito mais elevado, é lógico, mas ainda com aqueles traços do espírito bélico, do espírito que queria consertar as coisas através da força da espada. Joana d'Arc, logicamente, e Leon Denis tem um livro muito interessante sobre Joana d'Arc, ela liberta o Império Francês da invasão inglesa na época. E segundo os espíritos, se não fosse pela mediunidade de Joana, que era conduzida por espíritos que compreendiam aquelas táticas todas de movimentação bélica, militar, a França seria hoje um país, uma colônia inglesa. Então nós vemos Judas aí reencarnando, já na verdade com um intuito diferente do que ele tinha na encarnação como Judas. Porque como Judas, ele não consegue entender aquela fé original, aquela fé pura de Jesus, e ele comete o suicídio quando entende o erro que ele tinha cometido. Em Joana d'Arc, ele se apega à sua fé em todas aquelas coisas que ele realmente sabia como serem exatas, certas, verdadeiras, a fé que ele tinha cristã e a fé que ele tinha da mediunidade. Porque Joana d'Arc falava em toda aquela inquisição perante
os poderes ortodoxos da época, que ela ouvia vozes, que ela era guiada por aquelas vozes. E mesmo ela tendo libertado a França de toda aquela invasão inglesa, no fim das contas ela é queimada viva porque não queria dizer que não acreditava em todas aquelas coisas e foi condenada como uma bruxa. Aí nós vemos em Crônicas de Além-Túmulo de Humberto de Campos uma passagem fantástica, onde Humberto de Campos fala para a gente sobre um diálogo que ele teve com o Espírito. O consagrado escritor Humberto de Campos encontra em Jerusalém, às margens do Jordão, o até hoje incompreendido Judas Iscariotes. Com ele conversa sobre a condenação de Jesus e realiza esclarecedora entrevista ditada a Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, em 19 de abril de 1935. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado onde o precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se agradeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão do nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Então nós vemos um espírito que, como todos nós, errou, tentando acertar o alvo, e infelizmente até hoje nós, ou talvez não nós, mas milhares de outras pessoas, continuam condenando um ser que já está altamente mais evoluído em escala espiritual, moral, do que nós mesmos. Comparado com nós, é um verdadeiro mentor espiritual hoje em dia. Então, a mesma compreensão que nós queremos para com os nossos erros, nós devemos ter para com os erros de outras pessoas, inclusive os erros de outros espíritos. Os que conviveram com Michelangelo nos dizem que ele foi uma pessoa terrível, impaciente, brigava com os seus ajudantes o tempo todo, nada podia estar fora do lugar, nada podia estar errado. Uma pessoa terrível. Quem conviveu com Aleijadinho também falou mais ou menos a mesma coisa, em um nível já um pouco mais ameno. Nós encontramos em um dos livros mais fantásticos que eu já li na minha vida, além de Paulo e Estevão, isso no sentido de livros históricos, românticos, digamos assim, não de literatura, como é um livro dos espíritos, como é uma Gênesis, uma Céu e Inferno, mas um dos livros mais fantásticos. Na minha visão, todo brasileiro tinha que ler esse livro. Primeiro, porque ele conta para a gente sobre a história da Inconfidência Mineira, nos mostrando os bastidores espirituais de toda aquela movimentação. E a gente realmente não tem jeito de ler o livro sem chorar. É igual Paulo e Estevão, não tem jeito. Ali, nós encontramos o desencarne de Aleijadinho. Então, no passado, como ele era aquele ser, Michelangelo, um ser danado, terrível, incompreensível com os outros, ele reencarna naquele corpo que lhe obriga a ter a necessidade constante da ajuda dos outros, porque sem a ajuda dos outros ele não vivia.
Não era nenhuma questão de ajuda para ele conseguir pintar, ter ajudantes para lhe dar pincel, para lhe comprar as tintas. Não, era ajuda para tudo, para ele viver. Porque o corpo dele era consumido por lepra. E ele, no fim de sua vida, inclusive, não tinha mais mãos. Ele amarrava uns toquinhos assim no toco do braço, umas madeiras no toco do braço, pincel, seja o que for, para ele poder fazer as suas esculturas e tal. Então, nessa reencarnação, ele se aprimora grandiosamente, porque ele sente a necessidade de nós compreendermos aqueles que estão à nossa volta. Porque nós não somos seres solitários, nós não conseguimos viver sozinhos, sem a comunicação, a sociabilização, sem a amabilidade das pessoas que estão à nossa volta. E Aleijadinho consegue entender isso nessa vida. Neste livro, eles contam, o autor, Tomás Antônio Gonzaga, que foi um dos cabeças da Inconfidência Mineira, descreve detalhadamente o desencarne de Aleijadinho, que é uma coisa linda. Aleijadinho, então, está deitado em cima de uma mesa, depois de que todos os seus amigos que tramavam junto com ele a Inconfidência Mineira, foram ou decapitados ou exilados em países como a África para nunca mais poderem voltar ao Brasil. E ele, então, naqueles momentos de tristeza, de angústia, também do seu corpo em decomposição, começa a desencarnar. E o seu espírito começa a desprender. E ele é recebido por vários dos amigos que lhe amavam, pela espiritualidade maior, que ali o recebe como um ser que venceu aquelas suas inferioridades morais naquela encarnação. O inesquecível romance que conta em pormenores as tramas espirituais da Inconfidência Mineira, pelo espírito de Tomás Antônio Gonzaga, com novas e surpreendentes revelações. Nós aí temos um cara que foi assim, a gente não acredita nisso, mas a gente fala assim mesmo, um verdadeiro capeta encarnado, foi o tal do Cambyses. E o pior que esse carinha teve uma nova chance de acertar o alvo como rei da Bavária, e ele foi tão ruim quanto antes. Então, as flechas dele para acertar o alvo não chegavam nem perto do alvo. Alguém aqui já viu um clipe do Michael Jackson? Eu não lembro qual que é a música, mas é um clipe do Michael Jackson, que ele está lá no mesmo clipe, tem o Magic Johnson, um clipe no Egito, né? Tem o Magic Johnson, que é um guarda lá egípcio, tem o Ed Murphy, que é o imperador lá egípcio, e tem uma moça famosa, eu esqueci quem que é agora também, que é a esposa do Ed Murphy, lá do imperador egípcio, né? Eles estão sentados nos tronos, aí a esposa lá, a imperatriz, vira pro Ed Murphy e fala, pô, não aguento mais essa vida, que vida chata, estou tão entediada. Aí o imperador, então, para agradar a sua esposa, começa a chamar ali vários números artísticos para agradar, fazer a moça sorrir, né? Ela não tinha quase nada, só tudo na vida, mas ela estava desgostosa. Aí entra lá uns caras fazendo uns malabarismo, coisa e tal. Aí o imperador olha para ela, se ela continua com a cara fechada assim, ele só faz assim para o guarda, que é o Magic Johnson, né? Ele só faz assim, ó. Né? Aí o Magic Johnson leva os caras para lá e você só ouve os barulhos dos leões, né? Como se estivesse comendo os caras. Né? Então, no terceiro número nesse clipe musical, chega o Michael Jackson. Aí o Michael Jackson começa a fazer aquelas danças dele, aí tem umas coisas de mágica, não sei o quê, e a moça começa a rir e tal, não sei o que lá. Esses caras aqui eram igualzinho esse imperador aí. Se eles não gostavam de alguém, era na mesma hora. Se sorriu para ele não gostou, achou que estava caçoando dele, ele fazia assim. Aliás, tem gente que é assim, né? Se a gente dá uma flor para a pessoa, ela não gosta. Se a gente dá um espinho, não gosta. Se você sorrir, não gosta. Se você der de braço cruzado, é porque não sei o quê, está indefesa. Se você está com o braço aqui, é porque está sendo desrespeitoso. Tem gente que é assim. Você não sabe como lidar com as pessoas.
Então esses caras aqui eram assim. E depois de muitas chances, eles reencarnam aí como Jerônimo Mendonça. Quem nunca ouviu falar sobre Jerônimo, ele foi um indivíduo que desde pequeno ele ficou paraplégico e ele só conseguia mover a face, só, mais nada. Então o Jerônimo, ele era logicamente com a ajuda dos seus companheiros, ele era espírita e levavam ele para o palestrante, levavam ele para o Brasil inteiro e ele fazia palestras deitado em uma maca com um microfone assim do lado da cama. Uma vez lá em Brasília, minha mãe disse que foi assistir uma palestra de Jerônimo Mendonça. Uma palestra fantástica. Depois da palestra, aquele mundaréu de gente fazia uma fila para ir apertar a mão do Jerônimo, falar alguma coisa com ele. E mamãe entrou naquela fila depois de 2 horas, porque geralmente as pessoas não querem só dar uma palavrinha ou apertar a mão, elas querem contar a história da vida toda delas para o palestrante, para o expositor resolver. Então, quando mamãe chegou perto de Jerônimo, tinha uma moça que chegou na frente da mamãe, chegou para o Jerônimo e falou assim: Jerônimo, como eu queria te ajudar, eu tenho tanta pena de você, mas não tem nada que eu possa fazer. E Jerônimo sorri e fala para a moça: mas me ajudar com o quê? Eu nunca estive tão feliz na minha vida. Então, ser completamente consciente de que essa nova chance de acertar o alvo estava por ele sendo aproveitada. No livro O Enigma, a empolgante história de Cambises II, rei dos persas, rei do Alto e Baixo Egito, o enigma que, considerado pelos judeus o próprio anticristo de sua geração, julgado cruel e louco, deixou um lastro de terror e fez tremer os povos antes a sua sanha em fúria. Outro livro, Jerônimo Mendonça. Mesmo numa cama ortopédica, depois de perder os movimentos e a visão, Jerônimo Mendonça, aquele rapazinho animado de Tuitaba, fundou 2 centros espíritas, uma gráfica, escreveu 5 livros, gravou 12 LPs e fundou o Lar Espírita depois do amanhecer. Dá até vergonha na gente, né? Dá vergonha mesmo. E nós temos aí vários livros onde Ivone Pereira descreve várias encarnações prévias, não só sua, como do seu marido, aonde eles passam por várias reencarnações juntas também. E são histórias realmente fantásticas da gente conhecer, da gente ler. Porque não só de intelectualismo é feito o nosso ser, né, gente? São coisas assim que fazem a gente ser mais coração, a gente ser mais amoroso realmente. E, no fim das contas, a gente tem aí o Chico. E a gente encontra realmente várias pessoas querendo falar sobre Chico. E quem foi Chico? Para ele ser um ser como é hoje, ele tinha que ter sido alguém com contato espírita ou alguma coisa desse tipo. E a gente encontra na obra de um indivíduo que teve um contato constante com Chico Xavier. Ele coloca Ranieri nessa obra que ele escreveu 30 anos antes de Chico desencarnar, não é nada que saiu hoje. Ele coloca o seguinte diálogo: Chico, eu não acho que espírito que sempre reencarnou como mulher passe facilmente a encarnar como homem. Creio que haverá necessidade de uma travessia ou passagem, assim como o espírito de homem reencarnar como mulher. Você não acha? Acho que é uma grande aventura. Eu, por exemplo, é a primeira reencarnação de homem que tenho. A espiritualidade superior, quando eu fui reencarnar, estava preocupada com isso. Achava que eu poderia fracassar. Página 199. E nós, logicamente, temos que ficar
com esse ensinamento dentro da cabeça da gente. Quando nós falamos em reencarnação, porque a última coisa que nós queremos fazer nas nossas vidas, para com nós mesmos e para com os outros ao nosso redor, é colocar mais esse mito na cabeça das pessoas de que nós estamos aqui para expiar, nós estamos aqui para sofrer, porque nós cometemos muitos erros no passado e nós estamos cheios de pecado. Absolutamente não. O bom pai deixa sempre aberta ao filho uma porta ao arrependimento. E quando a gente estuda sobre o processo de evolução do ser que errou, para ele passar sobre aquele erro, deixar aquele erro para trás e evoluir, ele precisa fazer só coisas muito simples. Ele se arrepende, ele planeja o seu futuro para ele não pisar mais na bola e ele coloca em prática aquele planejamento seu. E isso é de acordo com o que Joana de Ângeles fala para a gente. Então, nada de ficar nos culpando o tempo todo, também não nos desculpando o tempo todo, mas nada de ficar nos culpando constantemente, que a gente vai sofrer, que a gente não consegue melhorar, e as pessoas entram em depressão, e as pessoas não conseguem mais fazer nada na vida, e as pessoas cometem suicídio. Quantos milhares por dia hoje não cometem suicídio? Aliás, tem uma palestra que a Jussara vai fazer sobre isso, né? Então, essa é a mensagem que a gente quer colocar com esse assunto. A gente vê tantos que lá no passado erraram e chegam e atingem patamares maiores de felicidade. Nós também somos altamente capazes de fazer isso. É só nós deixarmos este ser de amor que está dentro de nós, essas virtudes, aparecerem. Obrigado, gente.